Deixe seu preconceito de lado para acompanhar esse vídeo. Você acha que a literatura brasileira se resume às produções de São Paulo e Rio? Ou você acha que no máximo vai ali a Minas Gerais, talvez Pernambuco, Rio Grande do Sul, alguma coisa nesse sentido? Fora desse eixo, tem literatura? Quando você pensa em Paraná, acha que só existe a literatura de Curitiba? E no máximo, talvez, tem alguém ali com alguma relação com Londrina? Pois eu vou mostrar para vocês hoje como a minha cidade, a cidade de Maringá, pode ser sim considerada uma cidade literária. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Antes de mais nada, eu peço para você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like maroto, divulgar para os amigos, compartilhar nos grupos de redes sociais e, se possível, assistir a mais vídeos, porque isso ajuda o canal a ficar em evidência dentro do YouTube, beleza? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre a minha cidade, sobre as produções literárias e sobre a cena literária de Maringá. Você fala, mas nossa, que cidade que é essa, né, Luigi? Poxa vida, uma cidade do interior do Brasil, no norte do estado do Paraná, o que tem de tão interessante aí? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem produções interessantes e tem coisas acontecendo na cidade muito interessantes. A nossa cena, ela teve alguns momentos muito legais ao longo da história, mas eu vou mostrar que agora é muito provável que a gente esteja vivendo o melhor momento da nossa cena literária, fazendo com que a cidade entre mais ou menos aí no mapa da literatura brasileira. A gente tem festa literária, a gente tem vários clubes de leitura, tem vários projetos, canais, blogs, revistas, coletivos da cidade e vários escritores produzindo, não só por editoras locais, mas também por editoras de alcance nacional e alguns deles, inclusive, ganhando prêmios. Gente, é importante dizer também que eu tô aqui sem nenhuma prepotência, não quero colocar Maringá como a meca da literatura brasileira, não é isso. Só quero dizer que Maringá tem um cenário muito interessante, um cenário que acredito que em muitas cidades maiores que nós, cenário que essas cidades não têm, então eu acho que é preciso valorizar o que é daqui e eu preciso, a gente precisa falar para as outras pessoas do que está acontecendo aqui. Talvez sirva como inspiração para você fomentar a literatura na sua cidade. E antes de falar mais sobre a cidade, os livros, uma anedota que, assim, não é bem uma anedota, mas é algo bem engraçado, né? As eleições municipais acabaram de acontecer. Os dois candidatos mais votados se chamam Ulisses e Homero. Aí você vai me dizer que Maringá não é uma cidade literária? Maringá, gente, é uma cidade com um pouco mais de 400 mil habitantes, é uma cidade do norte do estado do Paraná. Nós estamos a mais ou menos 100 quilômetros de Londrina, estamos a mais ou menos essa distância também da divisa com o estado de São Paulo. É uma cidade que tem 73 anos de vida, ela foi fundada em 10 de maio, a data que a gente comemora aqui é 10 de maio de 1947, quando a Companhia de Terras do Paraná então loteou esse espaço aqui no norte do Paraná. É uma história bem longa, eu não vou ficar me alongando aqui para contar sobre a história de Maringá, do desbravamento, a companhia inglesa, que é a Companhia de Terras do Norte do Paraná, que depois foi vendida para um grupo brasileiro, que se tornou Companhia Melhoramento do Norte do Paraná, que é ela que veio, na verdade, desbravar, trazer pessoas do mundo inteiro, fazendo com que talvez ocorresse uma das colonizações mais rápidas da história humana, que foi esse norte do Paraná. Já havia gente aqui, com certeza, pessoas moravam, mas não haviam cidades. Então houve esse desbravamento. Para você saber um pouco mais sobre a história de Maringá, caso você esteja interessado, eu indico o canal Maringá Histórica, do bacharel em turismo Michel Fernando, que já foi secretário de cultura aqui de Maringá. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele para você acompanhar mais coisas sobre a história de Maringá. Num primeiro momento então desse vídeo eu vou falar sobre os escritores, sobre algumas obras literárias que eu julgo importantes para a gente, e num segundo momento então eu vou falar dos projetos literários da cidade, que são
bem interessante da gente acompanhar. Vamos lá. O primeiro livro publicado na cidade se chama Robson, é uma coletânea de poemas do A.A. de Assis. É um livro que foi publicado no final dos anos 50 e recentemente comemorou seus 60 anos de existência. Então é um livro que teve uma circulação mais local, mas é um livro assim que a gente considera um grande marco, porque é o primeiro livro publicado na cidade. Então vai como a indicação de leitura, por ser o primeiro da cidade, e ele foi publicado na sua reedição agora pela AR Publisher, uma editora aqui da cidade de Maringá mesmo, que vende para todo o país, tem um site, a AR Publisher, que publicou 2 livros meus que estão aqui atrás, vocês podem ver, o Aspereza da Loucura e Antes Fosse uma Metáfora Morta, são 2 livros meus que saíram pela AR Publisher. A segunda indicação é do Evangelho segundo Hitler, do escritor Marcos Pérez, grande amigo Marcos Pérez, ótimo escritor. Ele venceu os prêmios Sesc e São Paulo de Literatura com esse romance. Publicou um outro depois, mas vai esse como indicação para você conhecer um pouco sobre a escrita do Marcos Pérez, o Evangelho segundo Hitler. Uma outra indicação agora vai de um outro escritor maringaense que ganhou um prêmio também, ganhou 2 prêmios inclusive, o Bem Virá e o Jabuti, que foi o Nihonjin, né, do Oscar Nakasato, que saiu pela Bem Virá, e depois o segundo livro dele já saiu pela Tordesilhas. Então fica a dica aí para vocês lerem um romance muito legal de imigração japonesa. Então é um tema muito interessante e até bem raro na literatura brasileira. Temos também aqui o Santo Reis da Luz Divina, do Marco Cremasco. Marco Cremasco é de uma cidadezinha muito próxima a Maringá, viveu parte da vida em Maringá e hoje ele é professor na Unicamp. E esse livro dele saiu pela Record e ganhou o primeiro prêmio Sesc. Então fica como um marco histórico aí do prêmio Sesc, que revela tanta gente boa. O Marco Cremasco vencendo o prêmio Sesc. Depois ele publicou outros romances pela Confraria do Vento, publicou poesia pela Patuá. Então assim, ele tem inúmeros livros em gêneros diferentes. Tem um livro de crônicas muito bonito, mas fica como referência aqui então a leitura desse romance do Marco Cremasco. Nós temos o Pirão de Sereia, do Ademir Demarque, que hoje já não mora em Maringá mais, mora em Santos, mas é uma espécie de coletânea de vários livros do Demarque. O Demarque é muito conhecido no meio literário brasileiro, tinha uma revista muito, muito legal, muito interessante. Não sei se está com projeto ainda, mas ele é um estudioso, um crítico literário, uma pessoa com uma visão literária muito, muito interessante. E é um livro de poesia bem forte, assim, na verdade é uma coletânea, é uma junção de textos de vários momentos da carreira do Ademir. Mais uma indicação, A Mulher que Ri, da Thaís Prete, que saiu em 2019 pela Patuá, um livro de contos maravilhoso. É até uma pena saber que ela não ganhou os prêmios agora, não chegou nas finais dos principais, pelo menos dos principais prêmios nacionais, né? Mas assim, tinha tudo para chegar, porque é um livro, tenho certeza, não li todos que estiveram na lista, mas com certeza é um livro que está no mínimo aí em pé de igualdade com os outros que foram finalistas. E nessa escolha de títulos aqui, gente, eu vou colocar muitas pessoas que ou não nasceram aqui, estão aqui em Maringá. É o meu caso, eu nasci em Londrina, uma espécie de rival da cidade de Maringá, tem uma certa rivalidade aí, mas ou pessoas que passaram por aqui e já foram embora também, ou pessoas que nasceram aqui e estão fora. Então assim, de alguma maneira essas pessoas que eu estou citando têm uma relação com Maringá. Eu não vou citar o Laurentino Gomes porque imagino que ele já esteja assim, né, bem desligado da cidade de Maringá, talvez seja o escritor nosso mais famoso. Então eu não vou citar o Laurentino, tá? Mas vou citar outros escritores que são muito importantes aqui. Poemas para Quem Não Me Quer, Nelson Alexandre, saiu pela Multifoco, um livro muito bom mesmo, gosto muito desse livro do Nelson. Outro livro de poemas, Hoje o Mar Está Calmo, do Gilmar Santos.
É um livro muito legal também, uma edição maravilhosa, lindíssima, como todos os livros do Gilmar. A maioria de todos esses livros aqui, gente, vocês vão conseguir encontrar na internet, tá? Se não, vocês, caso vocês se interessem, vocês podem procurar os perfis dos escritores no Facebook e vocês vão encontrar, tá bom? Dias Nublados, da Dani Fran, também uma indicação. Conto ou Não Conto, um livro de contos da Major Battistoni. É quase meio performático, a Major também é atriz e tal, então tem uma questão do duplo ali, do performático dentro do livro. Sala dos Suplícios, do Miguel Fernando, que a história é muito forte, né? Uma espécie de livro histórico, livro-reportagem de um caso de um migrante, de uma pessoa que veio do Nordeste do Brasil para morar em Maringá, para trabalhar. Ele foi falsamente acusado de roubo, ele foi torturado pela polícia, o menino morreu e teve uma questão de júri popular, vingança, e hoje o túmulo desse menino, o Clodimar, é um dos mais visitados na cidade. Ele é uma espécie de santo popular aqui. E é muito interessante conhecer essa história, é muito importante conhecer essa história. E é folclórico na cidade de Maringá já a história desse rapaz, e o Miguel faz muito bem contando essa história pra gente. Temos um livro de crônicas que ganhou um edital da cidade aqui, chamado A Mosca no Cérebro, do Jefferson Nunes. Muito bacana também, com várias belíssimas ilustrações. Temos uma coletânea que, na verdade, ela mistura textos, mistura poemas e contos, que é da Si Pinheiro. Saiu também pela Republisher, como o livro anterior. Tem um conto, gente, do Leminski aqui, que é uma coisa sensacional, assim. Eu chorei lendo o conto, porque é um reencontro, né? Uma pessoa que vai e encontra... Você não sabe se é o Leminski ou uma pessoa que é louca, que acha que é o Leminski. Mas, assim, é maravilhoso o conto dela. Tem um livro da Lloyd Caetano, o Contador de Causos, que ela entrevista um cara da cidade que é muito famoso aqui pelas suas festas juninas. Ele dá as festas na chácara dele e ele conta causos populares de quando ele se encontrou com onça, assim, viu lobisomem, viu aparições. Essa coisa dos causos populares, que lembra muito ali um Alexandre e Outros Heróis do Graciliano, sabe? Que a gente está perdendo... historicamente a gente está perdendo, né? A gente não tem mais essa tradição, não vem até os dias de hoje essa coisa da contação de histórias, do contar causos, e a Lloyd resgata isso em livro, conversando com esse homem que é, assim, uma figura muito interessante da cidade, muito interessante. Temos um livro meio livro TCC, livro reportagem, da Larissa Bezerra. A Larissa não nasceu em Maringá, a Larissa... se eu não me engano, ela já não está nem morando mais aqui, acho que em Campo Mourão que ela está. A Larissa Bezerra escreveu O Lado Esquerdo da Arquibancada. É um livro falando sobre a relação de futebol e a esquerda política. De como os times, partes de times são muito progressistas e que se empenham em campanhas progressistas, né? E ela dá destaque ali a duas equipes, o Corinthians, que é a equipe de coração dela, e o Bangu. Eu fiquei realmente muito emocionado com a história do Bangu, achei muito bonita, vale muito a pena a leitura desse livro. A gente tem o livro de crônicas Quero Café, do jornalista Luiz Fernando Cardoso. Um outro jornalista também que escreveu aqui, o William Prado, que escreveu Charlene Flanders, também vai como indicação. O livro da Marisa Correia Silva sobre literatura e outras coisas boas é um livro muito legal, porque a Marisa, ela é uma professora universitária, professora de letras. Ela foi inclusive minha professora, minha orientadora em projetos de iniciação científica e minha orientadora no mestrado. E a gente sabe que às vezes a escrita acadêmica ela é um pouco poluída, no sentido de que ela precisa seguir muitas regras para estar de acordo com as normas acadêmicas. E a Marisa aqui, ela se despe completamente dessas regras, e ela vai escrever um livro muito legal falando sobre Borges, sobre Shakespeare, entre outras coisas. É uma delícia conversar, ouvir a Marisa contar essas histórias. Outra professora da UEM, que também é bem desconstruída, é a Marcele Aires. A Marcele mora em Rolândia, que é uma cidade mais próxima a Londrina, mas
é professora da UEM aqui em Maringá, escreveu alguns livros, inclusive O que Transpõe o Halo é um livro que fica aí indicado para leitura. Uma outra pessoa que é até bem conhecida no meio literário, ela é tradutora, ela escreve livros, escreveu muitos poemas, entrou em algumas coletâneas, mas as pessoas não sabem que ela teve passagem por Maringá. Imagino que, pelo que eu sei aí, meio curta, mas teve uma passagem por Maringá, que é Ana Guadalupe. Por exemplo, o livro Preocupações, é um livro bem interessante. Ela já acho que ela mora em São Paulo hoje, mas ela passou pela cena maringaense, é interessante que a gente leia um livro dela. Temos o Marco Ruschka, que é um amigo meu também, formado em letras, professor de francês assim como eu, que escreveu No que Você Está Pensando, que são textos feitos para aquela caixinha clássica do Facebook, No que Você Está Pensando. E como última indicação, eu tenho um livro de outra professora universitária, que é a Evelyn Libanori, que escreveu o livro Nós Animais. São contos e crônicas muito fortes. A Evelyn é vegana, ela é abolicionista animal, e ela escreveu esses textos assim, e muitos assim são de arrancar o coração, assim, de sofrimento de alguns animais. Eu acho que ela não chega a apelar no sentido de que muitos documentários apelam para que você deixe de comer carne de maneira que, né, te cause um certo transtorno. Não, ela vai mostrar uma vida animal se perdendo e a lógica de consumo de carne na sociedade. Eu acho que é bem legal. Isso sem perder a questão estética, né? Porque eu acho que é o mais interessante, sem perder a questão estética. Gente, eu queria indicar duas outras escritoras, e se elas estiverem aí, se você estiver assistindo e sabe dos livros, por favor indique aqui. E se elas estiverem assistindo, por favor, falem também aí, tá? Duas escritoras que eu não li os livros dela, mas eu já li textos das duas, e eu gosto muito do que as duas escrevem, que é a Bruna Siena e a Piera Schneider. São ótimas escritoras, e eu não li os livros delas, eu não sei nem os títulos, peço até perdão, mas eu li textos delas e gostei muito, estão indicadas. E aí, gente, é claro que eu deixei de citar muita gente. Eu fiz uma seleção porque não dava para citar todo mundo, e eu já peço desculpas se alguém passou aí sem eu citar. Talvez numa próxima parte do vídeo eu cite, tá? Mas quero indicar alguns outros nomes, como Alexandre Gaiotto, Zé Flauzino, Stella Lacerda, Bruno Barra, Ana Favorin, Suelen Domingues, Claudine Lisboa, todas as pessoas, e o Márcio Domenes também. Márcio Domenes também já escreveu textos bem legais. Então, são pessoas que não publicaram ainda em livro. Talvez tenha saído aí um texto ou outro deles em alguma coletânea, mas não publicaram. Até onde eu sei, não publicaram livro ainda, e por isso que eu não coloquei aqui nenhum livro deles ou delas, tá? É isso, gente. Então, vocês percebam que tem uma cena publicando muito, alguns já saíram de Maringá, mas que mantém certo contato. Então, tem o Bruno Vicentini também, né? Não posso esquecer dele também, que tem um texto muito bom. Bruno Vicentini. Então, fica como indicação de leitura. E essa é a primeira parte. O vídeo 2 vai sair em breve. O vídeo 2 eu vou falar sobre festa literária, clubes de leitura, revistas, oficinas de escrita, etc. Não perca. Beleza, gente? Valeu, um abraço e até a próxima.